Por um exemplo, né, de exercício, a gente aplicar aqui os conceitos do capítulo 4, vamos considerar a seguinte configuração. Nós temos aqui um condutor, né, um condutor cilíndrico de raio Azinho, e ele possui nele, na sua superfície, uma densidade de cargas linear lambda. Esse lambda é dQ sobre dL. Então essa carga está na superfície desse condutor, tá? É um condutor cilíndrico, vamos imaginar isso aqui como um fio, né, bem longo. O detalhe é que esse condutor de raio Azinho, um condutor cilíndrico, ele não está no espaço vazio, mas ao contrário, ele está mergulhado no meio dielétrico com permissividade epsilon. Então a proposta é, a partir dessa configuração, encontre a polarização P, a densidade de carga volumétrica de carga ligada, ρP, a densidade superficial de carga ligada, σP, e determinar as propriedades ou as grandezas que são pertinentes, como o campo elétrico e o vetor de deslocamento. Então, olha, para resolver esse problema, nós devemos lembrar de aplicar a lei de Gauss para dielétricos, né? Então, só lembrando da expressão, a lei de Gauss é a integral, na forma integral, é a integral de D interno dA numa superfície fechada, que é igual à carga livre envolvida. Mas, além disso, é importante lembrar também a relação entre as diversas grandezas. Lembra que nós falamos que esse vetor de deslocamento ele é definido, olha, como D é igual a ε0e mais P. Ou, de outra maneira, podemos também escrever P como sendo D menos ε0e. E ainda outra relação importante é escrever o vetor de deslocamento em função do campo elétrico diretamente. Temos ainda que D é igual a epsilon vezes E, onde epsilon é a permissividade do meio, né? A constante dielétrica vai ser essa permissividade do meio com relação à permissividade epsilon zero do vácuo. Muito bem, então vamos aplicar a lei de Gauss. Fazemos isso considerando nós vamos escolher uma superfície gaussiana fechada que passa pelo ponto, pelo ponto de interesse, pela região do espaço de interesse. Então nós vamos considerar um ponto aqui dentro do dielétrico e escolher aqui uma superfície cilíndrica também de comprimento Lzão. Vou chamar isso aqui de Lzão, e raio S, tá? Então o raio aí é S. Muito bem, então o que nós vamos fazer é, como esse condutor aqui ele é muito longo, os efeitos de borda são desprezados, tá bom? Então não vai ser interessante para a gente considerar os efeitos de borda, não precisa, por quê? Por quê? Porque qualquer fluxo nessa superfície da esquerda ou na superfície da direita vai ser zero, uma vez que essa configuração se estende para distâncias muito grandes. Então, como a gente percebe, aplicando aqui a lei de Gauss, nós vamos ter o seguinte, a integral de D interno dA numa superfície fechada é igual a carga livre envolvida. Essa carga livre nós já sabemos quanto vale. Ela pode ser calculada pela integral de lambda dL, é a quantidade de carga na superfície do condutor. Então toda essa superfície gaussiana, ela engloba essa carga que está dentro desse segmento do condutor, que é lambda dL. Lambda é constante, né? E a integração vai ficar, a integração aqui de lambda dl fica lambda, que multiplica a integral de dl, e esse dl se estende de L igual a zero até L igual a Lzão. Então vamos fazer isso com calma, né? Mas antes disso, devemos lembrar o seguinte, bem, para calcular isso aqui, nós precisamos
considerar o fluxo do vetor de deslocamento através da superfície fechada. Qual é a superfície fechada que nós escolhemos? Superfície cilíndrica que envolve o condutor, juntamente com essa tampa circular da esquerda e a tampa circular da direita. Mas como nós mencionamos, devido à simetria do problema, o fluxo nessas superfícies laterais é zero. Então só vai sobrar na superfície cilíndrica um vetor dA normal na direção S. Então podemos escrever que dA é igual a dAs chapéu, porque aponta na direção radial cilíndrica, e também o vetor D é um ds chapéu, de modo que a integral de D interno dA é apenas na casca cilíndrica, que vai ser a integral de ds chapéu interno S chapéu dA, igual a carga livre envolvida, que é lambda dL. Bem, então, como eu falei, esse lambda é constante, vai ficar somente a integral de dL, e o resultado é D vezes o D sai, S interno S dá 1, D sai da integral, porque é uniforme, é constante com relação à área, já que é circular devido à simetria. Eu vou ficar apenas com a integral de dA na superfície cilíndrica. Esse dA vai ser a própria área, que é 2πs vezes L. Então ficamos com 2πs vezes L, igual a lambda, a integral de dL é L, que L é esse comprimento aqui. Lzinho aqui vale 0 e Lzinho aqui vale Lzão. Então a integral de 0 a Lzão vai ser o próprio L. De modo que, como o fio, o condutor é muito extenso ou infinito, os efeitos de borda são negligenciados e não vai fazer diferença considerarmos uma porção limitada na nossa superfície gaussiana. Independente do valor de L, não vai fazer diferença para o valor de D. De modo, então, que D pode ser dado por lambda sobre 2πs, ou, na forma final, o vetor de deslocamento, que a resposta final é o vetor de deslocamento, porque a grandeza é uma grandeza vetorial. Ficamos com 2πs S chapéu. Muito bem, então esse é o valor do vetor de deslocamento. Encontramos o vetor de deslocamento aqui. Bem, não é a resposta final, porque nós precisamos encontrar a polarização e as densidades de carga. Vamos lá, então? Ora, agora eu posso aplicar essa expressão para encontrar o campo elétrico. Porque se eu tiver o vetor de deslocamento e o campo elétrico, é fácil encontrar a polarização por meio dessa relação. Ok? Então vamos lá. Se D é igual a epsilon E, então o campo elétrico vai ser lambda sobre 2πεs S chapéu. Está aqui o valor do campo. Então já temos tanto o vetor de deslocamento quanto o campo elétrico. Portanto, a polarização fica D menos ε0E, que é igual a lambda sobre 2πs S chapéu menos ε0 lambda sobre 2π S chapéu. Isso aí vai dar uma polarização igual. Podemos colocar em evidência aí lambda sobre 2πs S chapéu. Então ficamos com 1 menos ε0 sobre epsilon, e que multiplica lambda sobre 2πs
S chapéu. Então a polarização também aponta radialmente, né, na direção radial cilíndrica. Encontramos aí a primeira polarização. O primeiro resultado, que é a polarização. Muito bem. A proposta, esse aqui já encontrou, esse item aqui já está ok. Precisamos encontrar a densidade volumétrica de polarização, que é dada pelo negativo do divergente de P. Como nós estamos trabalhando em coordenadas cilíndricas, a expressão que nós podemos encontrar lá do capítulo 1 é aplicar menos, vou abrir uma chave aqui, ó, 1 sobre S ds, que multiplica S 1 menos ε0 sobre ε, lambda sobre 2πs, fecha aqui, fecha aqui. Lembrando que a expressão envolve uma derivada parcial, mas como aqui nós só temos uma componente de P, o P só não tem componente em Z chapéu e nem em Φ chapéu, apenas em S chapéu, então eu coloquei logo a derivada total. Bem, vamos então continuar aqui, olha, simplificando. Nós vamos ter igual a menos, que multiplica 1 menos ε0 sobre ε. Isso aqui é constante, lambda sobre 2π é constante, pode sair da derivada. E ficamos com 1 sobre S, esse 1 sobre S é esse 1 sobre S aqui, ó. E esse S cancela aquele S. Então ficamos com a derivada em S de 1. De 1 que vai dar 0. Portanto, a densidade volumétrica de carga ligada é 0. Ok? Bem, continuando, sigma P é dado por P interno N chapéu. Quem é o N? É o vetor normal à superfície, é o S chapéu. Então isso aqui vai ser P interno S chapéu, que é 1 menos ε0 sobre ε, que multiplica lambda sobre 2πs S chapéu interno S chapéu. Enfim, sigma P é quem? É 1 menos ε0 sobre ε, lambda sobre 2πs. Muito bem. Lembrando que essa densidade de carga, ela é calculada na superfície, uma densidade de carga na superfície. Então, a única superfície aqui é a interface de separação entre o meio dielétrico e o condutor. Então, obrigatoriamente, isso aqui acontece para S igual a A. S igual a A, S igual a A. Ou seja, devo trocar esse S por A. Tá certo? Então, encontramos aí a polarização, tá? Polarização no meio, vetor polarização, a densidade de carga volumétrica, carga ligada, e a densidade superficial de carga ligada. Convém então calcular um passo a mais, não foi pedido isso para nós, a carga total ligada, né? A carga total de polarização é a soma da carga do volume com a carga na superfície. Então vai ser a integral de ρP d tal, isso aqui é zero, já sabemos disso, né? Isso aqui vem para zero, mais a integral de sigma P dA, que é a integral de 1 menos ε0 sobre ε, lambda sobre 2πA vezes dA. Como tudo isso aqui é constante,
pode sair da integral. Ficamos com 1 menos ε0 sobre ε, lambda sobre 2πa, vezes a integral de dA, que é a área. Qual é a área aí? É a área do cilindro em R igual a A, que vai ser 2πa vezes L. Então, quando a gente cancela isso e cancela isso, ficamos com 1 menos ε0 sobre ε, que multiplica lambda L, que é a carga, lambda L, que é a carga elétrica livre na superfície. Então, vemos que a carga total na superfície, essa aqui é uma carga total ligada. Então, a carga total que só existe na superfície, na interface entre o condutor e o dielétrico, ela é uma porção da carga total livre que foi depositada na superfície do condutor. Bem, então, um exemplo 2, vamos considerar uma configuração que é complementar até ao exemplo 1 que nós fizemos. A situação é a seguinte: nós temos um meio isolante, um meio dielétrico, tá certo? Um meio dielétrico, que é colocado entre duas placas de carga, duas placas carregadas. Então, a placa da esquerda tem uma carga sigma e a placa da direita tem uma carga menos sigma. São cargas livres. Isso produz uma polarização no material. Eu não coloquei todos os dipolos, né? Por questão de praticidade, eu não vou desenhar todos os dipolos. Mas o resultado é que no dielétrico, na face em contato com a placa negativa, nós temos um sigma P positivo. E no dielétrico, na face em contato com a placa positiva, nós temos um sigma P, só que negativo. Muito bem, então a ideia é, considerando a polarização de um número representativo de átomos dentro do isolante, como nós estamos considerando aí no nosso esquema, a ideia é obter uma expressão para a permissividade relativa. Queremos a permissividade relativa desse isolante em termos dessas cargas aí, da carga livre e da carga ligada. Muito bem, então nós vamos aproveitar e aplicar as condições de contorno para o vetor de deslocamento. Lembrando que na configuração, se nós temos apenas as placas sem o dielétrico, observe, nós temos então um vetor de deslocamento que é um vetor que aponta da esquerda para a direita, o vetor de deslocamento D. Mas devido à presença do condutor, aliás, do dielétrico, e devido à separação de cargas aqui, sigma P positivo aqui e sigma P negativo lá, nós temos um vetor de deslocamento em sentido contrário, que eu vou colocar D do dielétrico. Lembre-se que observe que eu fiz esses dois vetores de deslocamento em tamanhos diferentes. Por quê? Porque aqui, não necessariamente, esses deslocamentos são iguais, porque eles dependem dessa distribuição de carga. A carga livre, ela é sempre maior ou igual à carga polarizada, a densidade de carga de polarização. Por quê? Porque não é possível, nem sempre, ou na maioria das vezes isso não acontece, haver a compensação aos pares de cada uma das cargas livres com uma carga polarizada. Vai depender das propriedades do dielétrico, da mobilidade e a maneira como esses momentos de dipolo se organizam. Então, no geral, a densidade de carga de polarização não é igual à densidade de carga livre. E isso nós vimos no exemplo anterior.
Muito bem. O que acontece então é que vai haver um vetor de deslocamento resultante que é dado por D menos D do dielétrico. E aí nós lembramos também de outra coisa. Então nós lembramos que é possível relacionar o vetor deslocamento com a sua respectiva densidade de carga. Sabe por quê? Vamos lembrar da lei de Gauss que a integral de superfície fechada de D interno dA é igual a carga livre envolvida. Ou seja, se eu considerar agora, ao invés da carga total, que é dado pela integral de D interno dA, eu tiver apenas um elemento infinitesimal de carga, então eu posso escrever que D interno dA é igual a dQ, de modo que D é igual a dQ dA e chapéu. Esse E aqui carrega informação vetorial aqui dessa entidade, desse T, tá bom? Em outras palavras, de modo também bem simples, posso escrever assim, ó. Assim, D é igual a dQ sobre dA, e dQ sobre dA é um sigma. Em outras palavras, escrevo dr, já que eles são paralelos, eu não preciso mais carregar a propriedade vetorial, porque eles são paralelos, tá bom? Então eu vou descarregar um pouco a escrita, escrevendo apenas assim, ó, dr é igual a D menos D do dielétrico, que é igual a sigma menos sigma P. Como no dielétrico o ρP é igual a zero, dá para ver que ρP é igual a zero. ρP é igual a zero, por quê? Porque a polarização aí ela não tem um divergente, né? O divergente é zero. Então, escrevemos que o campo elétrico aqui então vai ser paralelo ao vetor de deslocamento e vai ser dado pelo dr sobre epsilon, onde epsilon é a permissividade do meio. Como o ρP é igual a zero, os dipólitos se organizam de modo linear e uniforme, então a polarização no meio não tem um divergente, produz um ρP igual a zero. Se o ρP é igual a zero, então eu posso escrever o campo elétrico como sendo o deslocamento resultante sobre ε0. Por que ε0? Porque essa configuração é equivalente a essa. É equivalente ao ter uma placa carregada positivamente aqui à esquerda, uma placa carregada negativamente aqui à direita. Essas são as densidades de carga livres, sigma mais sigma e menos sigma, são essas duas. E aqui, um conjunto de cargas constituindo os sigmas P. Então, essa parte no interior do dielétrico funciona como espaço vazio, porque não tem contribuição para os campos. Por isso que eu posso escrever o campo como sendo o dr, o vetor de deslocamento resultante. Aí eu já levo em consideração também a contribuição do dielétrico, olha, dividido por ε0. Estou considerando isso aqui como sendo o espaço vazio. Bem, se isso é verdade, eu posso escrever então como sendo sigma menos sigma P sobre ε0. Ou, melhorando, olha, se eu escrever sigma P sobre ε0, que multiplica sigma menos sigma P, então, se eu escrever sigma sobre ε0, que multiplica sigma menos sigma P sobre sigma,
nós poderemos encontrar então que o campo elétrico é dado por sigma, que é o D sobre ε0, que multiplica sigma menos sigma P sobre sigma. Então o que nós fizemos aí foi organizar, né, os termos, tá bom? Para deixar numa forma que seja fácil observar a grandeza, observar esses valores aí. Bem, aí eu vou lembrar que o vetor de deslocamento, dr, aqui, né, o vetor de deslocamento total, dr é dado por εe. O vetor de deslocamento é dado por εe, onde ε é a permissividade do meio. Agora nós vamos olhar para o meio, determinar esse ε. Quando eu comparo essas duas equações, separando o dr aqui, ó, eu vou ter ε0 que multiplica sigma sobre sigma menos sigma P vezes E. Comparando os dois, nós vamos ter que ε sobre ε0, vou comparar esse termo aqui, está multiplicando E, com esse termo. Então, trazendo esse ε0 dividindo, eu fico com sigma sobre sigma menos sigma P. Isso aqui nada mais é do que a constante dielétrica, que é o objetivo, encontrar a permissividade relativa do dielétrico. Vamos considerar aqui uma outra configuração, que é um cabo coaxial muito longo e constituído por dois condutores, um central de raio Azinho, tá? E outro externo, e a região entre eles, entre os dois condutores, é preenchida por um dielétrico, mas que não ocupa todo o espaço entre os dois condutores. Esse dielétrico tem permissividade ε, tá? E tem raios B, raio interno B, raio externo C, e o condutor externo tem raios D interno D e raio externo E. Então, vamos considerar o seguinte: nós temos um cabo coaxial, raio interno do condutor, raio do condutor interno é Azinho, do condutor externo é D e E, a espessura é E menos D, essa espessurazinha aqui, e o espaço de A até D é preenchido por um dielétrico também concêntrico. Lembre-se que isso aqui é a seção reta do cabo coaxial, né? O cabo coaxial, na realidade, é um cilindro, né? Tem a forma cilíndrica, e esse cilindro aqui é muito comprido. É o cabo de antena, né? Um cabo de antena que nós conhecemos. Muito bem, então esse dielétrico ele tem uma permissividade ε, essa região é vazia, ε0, e aqui também ε0. A ideia é, para esse sistema, encontrar o vetor deslocamento, o vetor campo elétrico, a polarização e as densidades de carga ligada pertinentes, tá bom? Então, lembrando que no condutor interno, nós temos uma carga positiva que é definida por lambda dq sobre dl, e no condutor externo, nós temos
menos lambda igual a dq sobre dl. Menos dq sobre dl. Então, o de dentro é positivo, o de fora é negativo. Essas aqui são cargas livres. Não são cargas de polarização. As cargas de polarização vão aparecer aqui, ó, no dielétrico. Muito bem, então o que nós queremos é calcular, conhecer os vetores de deslocamento, campo elétrico, polarização em todo o espaço, né? Então, em função da distância radial S cilíndrica, em função de S. Além disso, conhecer o sigma P, o ρP e o sigma P. Também queremos conhecer isso. Muito bem, então vamos calcular por região, tá? Então, quando a gente vem para a região, vamos começar primeiramente, olha, nessa região aqui de 0 até A, dentro do condutor central, se é um condutor, nós já sabemos que nessa região o campo elétrico é zero. Então vamos lá. Primeira parte. Região S menor que A. Nessa região, nós já sabemos que a carga livre envolvida é igual a zero. Que carga livre envolvida? Envolvida por quem? Então lembra que nós temos aqui o eixo, esse eixo aqui central, ó, o eixo longitudinal, e esse cilindro, vamos dar um zoom aqui, vamos ampliar essa configuração, isso aqui vale A. Então vamos considerar uma superfície gaussiana cilíndrica também aqui, ó. Como ele é um condutor, toda a carga vai para a superfície dele, tá? Toda a carga lambda positiva vai para essa superfície aqui. Então a carga envolvida é zero. Se a carga envolvida é zero, o que acontece? O vetor de deslocamento é zero e, obrigatoriamente, como é um condutor, não tem moléculas polares para serem orientadas, nem a polarização e nem o campo elétrico também vão ser diferentes de zeros. Ou seja, D é igual a zero, E é igual a zero e P é igual a zero. Isso aí é mais ou menos trivial pela experiência que nós já temos, né? Bem, agora vamos considerar a região entre A e B. Ou seja, essa região aqui de espaço vazio. Então, entre A e B, temos o seguinte. Nesse caso, nós vamos ter o A até aqui e o B é maiorzinho, né? O B está aqui, ó, o B é maiorzinho, passa por fora. Daqui para lá é B. Então, aqui é ε0. Uma superfície gaussiana lá, uma superfície gaussiana aqui vai ter secção reta cilíndrica, mas a seção reta aqui, de raio S entre A e B. S maior que A e menor do que B. Nesse caso, aplicando a lei de Gauss, nós vamos ter a integral de D interno dA é igual a carga livre envolvida. Mas nesse caso, a carga livre é lambda vezes L. Ou a integral de lambda dL. Esse L é o comprimento da nossa superfície gaussiana que nós escolhemos. Eu não vou repetir o procedimento para a configuração de um condutor cilíndrico, porque não é novidade para nós, então não vou ficar sempre repetindo, né? Mas é da mesma maneira como já fizemos antes. Bem, nesse sentido, D também é paralelo a DA, porque o D é um DS chapéu e DA é igual a S chapéu DA. Daí, essa integral numa superfície fechada fica DA é igual a lambda L, que é igual a D 2π S, que multiplica 2π SL, que é igual a lambda L.
é o resultado que nós já encontramos. D aqui é igual a lambda sobre 2πs, ou D é igual a lambda sobre 2πs S chapéu. Encontramos, portanto, o vetor de deslocamento. Não é novidade, nós encontramos aqui uma densidade de carga envolvida igual a lambda. Quem é agora o vetor campo elétrico? Já encontramos o D nessa região. O vetor campo elétrico é quem agora? Ainda na região de espaço vazio, o campo elétrico aqui, ele é dado, como nós estamos no espaço vazio, o campo elétrico ele é dado por D sobre ε0, pois P é igual a zero. Por que P é igual a zero? Porque não tem polarização no espaço vazio, só vai ter polarização no dielétrico. Bem, quando isso acontece, o E vira naturalmente lambda sobre 2πε0s S chapéu. Pronto, tranquilo, né? O ponto interessante vai ser agora quando nós passarmos para outra região. A outra região, a região 3, é a região onde S vai de B até C. Ou seja, para qualquer ponto dentro do dielétrico. S maior do que B, menor do que C. Nós estamos agora no dielétrico. Você já seria capaz de dizer para mim quanto vale o vetor de deslocamento? Aplicando a lei de Gauss, D interno dA na superfície fechada, agora a superfície fechada tem secção reta que vai até aqui, ó, dentro do dielétrico, é igual a carga livre envolvida. Você percebe que a carga livre envolvida aqui, por essa superfície, é a mesma envolvida aqui? Portanto, o resultado da expressão para o vetor de deslocamento nessa região vai ser a mesma que nessa região. E vai ser a mesma que nessa região aqui, ó. Porque o vetor de deslocamento, pela lei de Gauss, vai depender apenas da carga livre envolvida. Então, nessa região, aqui, dentro do dielétrico, e nessa outra região de espaço vazio, a única carga envolvida é essa, lá no condutor central. De modo que o campo vetor de deslocamento vai ter a mesma forma funcional, lambda sobre 2πs S chapéu. A coisa muda de figura porque apenas quando eu considero o campo elétrico e a polarização. Agora é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui dentro do dielétrico eu não estou mais no espaço vazio como antes. Antes eu tinha a polarização igual a zero. Aqui eu não posso garantir que a polarização vai ser zero. Deve haver uma polarização aí diferente de zero. Bem, vamos conhecer o campo elétrico então. Como o meio é um dielétrico e tem permissividade ε, então eu posso escrever D como sendo εe. Então o campo elétrico é 1 sobre εd. Em outras palavras, o campo elétrico é lambda sobre 2πεs S chapéu. Pronto. E a polarização é quem? A polarização, enfim, é D menos ε0e. O D já temos, lambda sobre 2πs S chapéu, menos ε0, que multiplica lambda sobre 2πys S chapéu. Daí, a polarização é 1 menos ε0 sobre ε, que multiplica lambda sobre 2πs S chapéu. Calculamos aí
encontramos o valor dos três tanto na região interna ao condutor central, na região de espaço vazio entre B e C, e agora, aliás, entre A e B, e agora entre B e C. Bem, a quarta região agora é a região onde S é maior do que C e menor do que D. Nós estamos agora para essa região aqui. Então, aqui região 1, região 2, região 3 e a região 4 aqui. Bem, não vou repetir o D, porque o D é quem? É lambda sobre 2πs S chapéu. Sabemos disso. Por quê? Porque agora, se eu considerar uma gaussiana com S até aqui, essa gaussiana vai envolver, a única carga livre é o Q ou lambda linha, o Q lá do condutor central, que é igual para todas as regiões que nós já calculamos antes, então não vamos repetir. Como aqui nós estamos também no espaço vazio, podemos ir, então a polarização é zero, estamos no espaço vazio, e o campo elétrico é 1 sobre ε0 D. 1 sobre ε0 D, que é lambda sobre 2π ε0S S chapéu. Pronto. Encontramos aí o valor do vetor de deslocamento, do campo elétrico e da polarização. Bem, continuando, temos que calcular agora essas mesmas grandezas na região entre o raio D e o raio E, e depois para pontos fora do condutor, fora do cabo coaxial. Então, para continuar, podemos considerar agora a região 5, que é a região com S maior do que D, menor do que E. É a região dentro do condutor externo. Se é um condutor, já sei que D é igual a E, que é igual a P, que é igual a zero. Para pontos fora, vamos considerar agora um S maior do que E. Então, nós estamos agora para um ponto externo ao cabo coaxial. Nesse caso, estamos no espaço vazio, a polarização vai ser zero. O vetor deslocamento ele é dado pela integral de D interno dA igual a carga livre envolvida. Bem, nesse caso, o que é que nós temos? A carga elétrica envolvida é tanto a carga no condutor interno, lá no centro, que é positiva, e a carga na interface no condutor de fora, que é negativo. E os dois têm cargas iguais. Sendo assim, a carga total livre envolvida é zero e o vetor de deslocamento é zero. Essa é a vantagem do cabo coaxial. É que ele blinda todos os efeitos eletrostáticos, impedindo que qualquer interferência externa entre ou interfira nas propriedades eletrostáticas das cargas do conjunto. Bem, juntando esse conceito da polarização com esse do vetor de deslocamento, encontramos também que o campo elétrico é igual a zero. Então, nós conseguimos aí, considerar, aplicar em várias situações a lei de Gauss para dielétricos e determinar tanto a polarização, o vetor de deslocamento e o vetor campo elétrico em todas as regiões do problema.
falta ainda considerar, para finalizar a resolução, a nossa análise dessa situação, as densidades de carga. Considerando então a densidade de carga superficial, nós calculamos σP na superfície do dielétrico. Então nós temos σP quando o S é igual a B, temos uma densidade de carga aqui, ó, nessa superfície interna do dielétrico, e um σP quando o S é igual a C na superfície externa. Então isso aqui é dado por P interno N chapéu, P interno N chapéu, que no caso de S igual a B, nós vamos ter 1 menos ε0 sobre ε, lambda sobre 2π B, S chapéu, interno, menos S. Lembre-se que o S aponta do centro para fora. Nessa superfície aqui interna, o S chapéu, o vetor normal, aponta para dentro. Negativo. Então, isso aqui vai resultar em menos S interno, S dá 1, vai ficar menos 1 sobre ε0, que multiplica lambda sobre 2πb. Lambda sobre 2πb. Já para a superfície externa, quando S é igual a C, nós vamos ter 1 menos ε0 sobre ε, lambda sobre 2πc. Lembre-se que a expressão para o P é 1 menos ε0 sobre ε, que multiplica lambda sobre 2πr, é 2πs, S chapéu. Como nós estamos na superfície, o valor do raio S deve ser substituído por B na face interna, por C na face externa. S chapéu, interno, S chapéu. Aqui o S, o vetor normal, é positivo porque ele aponta assim, ó. Tá? Então, como resultado, vai dar 1 menos ε0 sobre ε, lambda sobre 2πc. Então, temos aí a expressão para as duas densidades superficiais de carga de polarização ou duas densidades superficiais de carga ligada. E o ρP? Ora, ρP é o negativo do divergente de P. Em coordenadas cilíndricas fica menos 1 sobre S. De novo, o D, vou colocar ds, porque só tem uma componente, o P só tem uma componente em S, não tem nem em θ nem em Z. De quem? De S, que multiplica 1 menos ε0 sobre ε, vezes lambda sobre 2πs, fecha, fecha e fecha. Quem é constante pode sair, vai ficar com menos 1 menos ε0 sobre ε, lambda sobre 2π sai, e ficamos apenas com 1 sobre S, que multiplica quem? Ó, esse saiu, fica quem? S sobre S, que vai dar 1, portanto, a derivada de uma constante é zero. Então, encontramos as densidades superficiais e também a densidade volumétrica. Não nos foi pedido, mas nós podemos contabilizar toda a carga ligada. Qual é a carga elétrica ligada, né, ou devido à polarização? A carga elétrica total. A carga total vai ser a integral de ρP de tal, que dá zero, lógico, porque o ρP acabamos de encontrar que é zero, em todo o volume, né, um determinado volume de comprimento Lzinho,
mais o sigma P interno, sigma P dA. Não é interno porque não é vetor, né? Então vamos lá, se isso aqui dá zero, isso aqui vai ser quem? Vou fazer a integral em toda a superfície interna e em toda a superfície externa. Então, nada mais é do que a integral de menos, coloquei o menos para fora, ficou 1 menos epsilon zero sobre epsilon, lambda sobre 2πb vezes dA na superfície interna, mais, colocar aqui, ó, mais na superfície externa de 1 menos epsilon zero sobre epsilon, lambda sobre 2πc dA. Perceba que nessa primeira integral, toda ela é positiva. Aliás, perceba que nessa integral, toda ela é constante. Esse termo é constante, pode sair da integral. De modo que ficamos apenas com a integral de dA. E aqui também é constante. 2πb, 2πc, então tudo é constante. Posso colocar fora. Então isso aqui vai dar menos 1 menos epsilon zero sobre epsilon, que multiplica lambda sobre 2πb vezes a integral da área, que é 2πb vezes L, mais 1 menos epsilon zero sobre epsilon, lambda sobre 2πc vezes a integral da área, que é 2πc vezes L. Esse termo eu corto com isso. Isso eu vou cortar com isso. Então eu vou ficar apenas com menos 1 menos epsilon zero epsilon lambda L, mais 1 menos epsilon zero sobre epsilon lambda L. O resultado é zero. Então vemos aí que a carga total de polarização é nula. E nós conseguimos então calcular todas as grandezas que eram de interesse para nós. Seguindo, né, nos nossos exemplos de aplicação da lei de Gauss em meios dielétricos e também que envolvem a consideração das condições de contorno, nós vamos considerar o seguinte problema. Considere uma esfera de raio Azinho, mas uma esfera condutora, que está posicionada da seguinte maneira. Metade dela está imersa num líquido de permissividade epsilon, a metade, o hemisfério sul, né, o hemisfério inferior, e o hemisfério norte, o hemisfério superior, está em contato com o ar livre de permissividade epsilon zero. Então, o que nós queremos é, a partir dessa situação, considerando que na superfície dessa esfera condutora existe uma densidade superficial de carga livre, σL, qual é o campo elétrico para pontos fora da esfera e qual é a densidade de carga de polarização, se existir. Então é um problema onde nós consideramos aqui, olha, uma esfera condutora que está numa região, na interseção de dois meios, na interface entre dois meios, o ar acima e um líquido abaixo. Esse ar tem permissividade ε0 e o líquido tem permissividade epsilon. A densidade de carga livre na superfície é σL. Muito bem, então a primeira coisa que nós temos que fazer é aplicar a lei de Gauss. Vamos considerar então, lembrando, a integral de d interno dA numa superfície fechada é igual à carga livre envolvida.
Aqui nesse caso, eu vou desenhar, representar aqui o elemento infinitesimal de área de superfície como dAzão para diferenciar desse Azinho, tá bom? Então esse Azinho aqui é uma constante, é o raio da esfera, e esse Azão representa a área. Muito bem, então o que nós precisamos considerar agora é essa superfície. Que superfície é essa? Ora, se nós queremos calcular para pontos fora, vamos escolher então uma superfície gaussiana de raio R que é maior do que A. Então, nossa superfície gaussiana é também uma esfera e esse R aqui, olha, é tal que aponta, né, numa determinada direção e esse R define o raio da nossa superfície gaussiana. Então devemos lembrar que essa superfície gaussiana, como nós esquematizamos aqui, metade está no meio líquido, metade está no meio gasoso, que é o ar. Então podemos representar essa superfície fechada como sendo a soma de duas integrais abertas, uma para a superfície S no líquido e outra para a superfície S no ar. Então nós temos aí dois hemisférios, né? Um hemisfério dentro do líquido e outro hemisfério no ar. Como se fossem duas meias bolas, né? Então dois hemisférios, quando eu somo eles, coloco um sobre o outro, eles vão formar a superfície S de integração. Essa superfície S de integração. Pois bem, então podemos escrever isso aqui como sendo a integral no SL de D no líquido, interno dA no líquido, mais a integral de D no ar vezes dA no ar. Isso aqui, a superfície de integração é o SAR. Então, novamente, essa superfície de integração é apenas esse hemisfério sul, onde o vetor de deslocamento aqui é D no líquido, e esse AL é só para lembrar que esse elemento de integração pertence apenas a esse hemisfério sul. Aqui a figura que nós vemos é apenas a projeção do nosso... Na realidade, nós temos aqui um hemisfério. E aqui, a integral de superfície aberta, todas as duas são abertas, mas quando se somam da superfície fechada, ó, então é o vetor de deslocamento nesse hemisfério norte, nós temos o vetor de deslocamento no ar, vezes interno dA no ar, onde esse A, esse elemento de superfície aqui no ar, representa qualquer elemento de superfície no hemisfério norte. Então isso aqui podemos escrever como sendo a carga livre envolvida, tá? De modo que para qualquer D temos um dr chapéu. Se isso é verdade, então nós já sabemos que a integração em qualquer ponto do hemisfério sul, resolvendo essa integral, o D e o A vão ser paralelos, onde esse dA aponta na direção radial, DAL é na realidade um DALR chapéu, e aqui em qualquer ponto do hemisfério superior, o dA no ar vetor é igual a dA no ar R chapéu. Então podemos escrever, como nós já temos conhecimento de problemas anteriores, esses dois elementos, esses dois vetores aqui, eles são paralelos. Então eu vou ter módulo de D líquido no líquido, né? Módulo de DAL cosseno de 0 dá 1. E esse D, ele é constante no líquido, ele é constante em todo o hemisfério sul. Esse D é constante em todo o hemisfério norte. Então podemos escrever simplesmente D líquido vezes 4π
R2 mais D no ar 4π R2. Esse 4πr2 representa a superfície de uma esfera completa, mas como nós estamos considerando apenas o hemisfério sul nessa integração e o hemisfério norte na outra integração, aqui a gente deve dividir por 2, porque nós estamos considerando apenas a metade da superfície da esfera, né? Então, o resultado é que tudo isso aqui, ó, é QL envolvido. Podemos colocar, isso aqui dá 2πr2, também 2πr2. Então, podemos colocar D no líquido mais D no ar, que multiplica 2πr2 é igual a Q livre envolvido. Bem, sabendo a relação entre o D líquido e o dA com os respectivos campos elétricos, nós devemos lembrar, inclusive, que o D líquido é igual, no líquido, olha, vai ser igual a epsilon E no líquido. Inclusive, levando em conta as propriedades vetoriais aqui, né? E também que o D no ar é igual a ε0 E no ar. Logo, lembrando que a relação entre o vetor de deslocamento e o campo elétrico leva em conta a permissividade no meio. Então, por exemplo, no líquido, aqui embaixo, o vetor de deslocamento é isso, D no líquido, e o campo elétrico é isso. E o vetor de deslocamento no ar é dA, e o campo elétrico lá é ε0, que é dado por essa relação em termos de ε0. Bem, vamos lembrar agora o seguinte: uma propriedade importante da interface é que em meios, nessa interface de separação entre o ar e o líquido, podemos lembrar que o E, a componente paralela do campo elétrico, é contínua, de modo que o E paralelo no líquido é igual ao E paralelo no ar. Se isso é verdade, então não há necessidade de distinguirmos entre do líquido e do ar. Basta colocar um E. Essa componente, por que nós estamos falando da componente paralela? Porque, por exemplo, numa determinada direção, os vetores D e E são radiais. Mas aqui na interface, a origem do nosso sistema de coordenadas é aqui, ó, o centro da esfera. Em qualquer ponto da interface, o D e o E, os Ds e os Es, eles são todos radiais, mas paralelos a essa interface. Você consegue enxergar que aqui, ó, em qualquer ponto, o D e o E são paralelos à interface? Logo, eu lembro que nessa interface ar-líquido e nessa ar-líquido, a componente do campo elétrico ela é contínua, ou seja, o campo elétrico paralelo e o campo elétrico paralelo no líquido e o campo elétrico paralelo no ar são iguais, portanto, posso escrever apenas E. Daí, o que é que isso resulta? Resulta que D no líquido vai ser igual a εE e o D no ar vai ser igual a ε0E. Temos aqui essas duas relações aí. Que nós podemos agora aproveitar e inserir isso, lembrar isso e inserir aqui, ó. Então, o resultado é: daí, vamos ter que o D no líquido é εE mais ε0E. Vou tirar a notação vetorial, porque não há necessidade, já consideramos aqui o produto interno. Que multiplica, então, ó, 2πr2
R2, que é igual, colocando ε0 em evidência, aqui ficaríamos com ε0 que multiplica ε por ε0 mais 1 vezes E vezes 2πr2 igual a Q livre. Acontece que essa carga livre é toda a carga na superfície da esfera. Então fica fácil. A partir disso, encontramos que o campo elétrico ele é dado por... Podemos isolar o campo elétrico, ficaríamos com aqui embaixo 2πε0, que multiplica K mais 1 vezes Q livre sobre R2. Esse K, na realidade, lembrando que esse K é isso aqui, né? É a constante de elétrica. Então, já substituí lá, ficou K mais 1. Peguei isso tudo, né? E joguei dividindo o QL. Então, aqui mostra qual é o valor do campo elétrico. Acabamos de encontrar o valor do campo elétrico. Além disso, podemos considerar também os vetores de deslocamento, né? Quem é o vetor deslocamento? Aqui falta um detalhe, né? A gente lembrar que o campo elétrico é uma grandeza vetorial e que está na direção radial R. Pronto, agora está completa a resposta. Não esquecer de colocar a notação vetorial, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, vamos agora para os vetores de deslocamento. Então, no líquido, temos o que no líquido? No líquido, nós vamos ter que o D líquido é igual a εE. Então, podemos escrever que o D no líquido vai ser epsilon sobre 2πε0 K mais 1, que multiplica Q livre sobre R2 R chapéu. Apenas multiplicar isso aqui por epsilon. E aí eu lembro que esse epsilon sobre ε0 é o próprio K, constante de elétrica. Já que eu substituí embaixo antes, né? Posso fazer isso agora de novo. T no líquido vai ser igual a K, constante de elétrica, sobre 2π, que multiplica K mais 1, QL sobre R2, R chapéu. Pronto. Esse é o vetor de deslocamento no líquido. Agora precisamos conhecer o vetor de deslocamento no ar. Vamos lá. Vetor de deslocamento no ar. No ar temos D no ar é igual a ε0E. Mais simples ainda, né? É pegar o ε0, colocar aqui em cima, vai cancelar esse ε0. Logo, o D no ar vai ser 2π, que multiplica K mais 1. 1 em cima, Q livre sobre R2, R chapéu. Pronto, encontramos o campo elétrico no espaço, para pontos fora. Encontramos o vetor de deslocamento em cada uma das regiões. Precisamos considerar agora as densidades de carga, né? Então, para encontrar a densidade de carga de polarização, nós podemos calcular sigma P como sendo P interno N, a definição de densidade superficial de carga de polarização. Mas podemos lembrar também que a lei de Gauss nos dá essa informação, quer ver? A lei de Gauss da integral de D interno dA é igual a carga livre envolvida. Podemos escrever o seguinte, que esse D é igual a dQ sobre dA,
que é o sigma. Então, em cada meio, para essa interface da esfera com o líquido, eu tenho uma densidade de carga e nessa interface superior eu tenho outra densidade de carga. Essa carga é uma carga livre, portanto, não se refere a uma carga de polarização, mas se refere ao percentual de carga livre que se acumula nessa interface de cima e a que se acumula na interface de baixo. Ou seja, desse sigma-L, qual é a fração dela, o percentual dela que se acumula no hemisfério norte e qual é a outra fração que se acumula no hemisfério sul. Então fica fácil. Vamos calcular então, olha. Se isso é verdade, então sigma na interface do líquido vai ser D no líquido quando o R for igual a A. Então, o D no líquido já encontramos. É K sobre 2π, que multiplica K mais 1, que é livre sobre A ao quadrado. Então, vai ser aqui 2π, que multiplica K mais 1, K multiplicando, que é livre sobre A ao quadrado. E o sigma, a densidade de carga sigma na interface do A é o D do A quando R é igual a A. Então é só substituir aqui no D do A, que vai dar 1 sobre 2π K mais 1, que é L sobre A ao quadrado. Então, podemos encontrar, então, descrever o percentual de carga livre que vai para cada uma das interfaces. Deve acontecer, então, que somando sigma no líquido com o sigma do ar, deve resultar em sigma livre. Então, será se isso é verdade? Fica aí um desafio para nós considerarmos depois em casa, né? Agora nós vamos revisitar o exemplo 4.7, que é um exemplo bem representativo da aplicação das condições de contorno, né? Especialmente na resolução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Então, praticamente todo livro de eletromagnetismo traz esse problema para ilustrar a aplicação da técnica, né? Então, eu não vou refazer o esboço, mas a proposta é considerar uma esfera de material dielétrico linear e homogêneo que é colocada em um campo elétrico uniforme, E0. Então, a ideia é encontrar o campo elétrico dentro da esfera. Fora, nós já sabemos que esse campo elétrico é o E0. Então, esse material é neutro, é uma esfera dielétrica, como se você tivesse duas placas paralelas, carregadas com a mesma densidade de carga superficial, mas sinais contrários, como se fosse a região dentro de um capacitor, e você colocasse lá uma esfera de material dielétrico, por exemplo, uma bolinha de isopor, né, que você compra em papelaria. Então, nesse caso, qual é o efeito da presença do dielétrico sobre o campo? Né? Então, a figura 4.27, ela mostra bem. Nas proximidades da esfera, as linhas de campo elétrico são deformadas, mas longe da esfera, elas acabam voltando, né, ou mantendo a sua configuração de campo uniforme. E esse é um exemplo bem ilustrativo
É um exemplo que é a cara dos problemas que nós vamos considerar na nossa lista, ó, que são os problemas 6 e 7. Né? Então, são problemas representativos, é um problema bem representativo aí. Então, por conta disso, embora eu já tenha comentado a resolução, os pontos importantes, eu resolvi revisitar aqui esse problema para a gente poder tirar alguma dúvida, né? Muito bem, então, olha, aqui a gente vê as condições de contorno. As condições de contorno do problema são: na superfície da esfera, em R igual a R, esse R aqui, Rzinho, sai do centro da esfera para o infinito, e esse R é o raio da esfera. Na superfície da esfera, o potencial é contínuo, e também as suas derivadas em R também são contínuas, a menos, né, da consideração da permissividade em cada meio. Aqui é o interior, é dentro do dielétrico, né? Dentro da esfera, a permissividade é epsilon, e ε0 é para os potenciais fora, nós estamos no espaço vazio. E ainda a terceira condição de contorno é, ora, o potencial fora tende a menos E0R cosseno θ, quando R é muito maior do que R. Para pontos bem distantes da esfera, o potencial caminha para isso. Bem, então, o que nós temos que fazer? Vamos lembrar da forma geral, né, do potencial com simetria azimutal, em coordenadas esféricas. O potencial com dependência em R e θ é dado pela soma em L de 0 a infinito de AL R elevado a L mais BL sobre R elevado a L mais 1, que multiplica PL de cosseno de θ. Esse PL são os polinômios de Legendre, né? É o Lésimo polinômio de Legendre, mas aqui a variável, né, que é o argumento do polinômio, é o cosseno de θ. Então, quem tem dúvida, vai lá na tabela 3.1, ou seja, a primeira tabela do capítulo 3, que descreve os primeiros polinômios de Legendre, né? Uma série aí que obedece a um conjunto de polinômios que obedece à fórmula de Rodrigues. Bem, vamos identificar então, antes de aplicar as condições de contorno, nós temos que identificar quem é o potencial dentro e quem é o potencial fora. Então vamos lá, nós temos aqui uma esfera de raio R e o centro, né, o início a contagem das distâncias é no centro da esfera. As linhas de campo elas são paralelas verticais, mas nas proximidades da esfera elas são deformadas. Vamos fazer aqui um esboço apenas, né? E mais ou menos isso aí a ideia, ó, é deformada. E longe elas são paralelas. Então elas apontando aqui, ó, vamos tomar aqui a direção para cima, a direção do eixo Z. Muito bem. Então a direção R é a direção R a partir do centro da esfera. Então, para pontos dentro, considerando aqui o V dentro, esse termo em B deve ser desprezado. Por quê? Porque quando eu venho para R muito pequeno, esse termo aqui explode, né? Tornando o potencial indefinido, tendendo ao infinito. E aí o potencial ele tem sempre valores bem definidos. Por conta disso, ficamos apenas com o termo em AL. Então, é a soma em L de 0 a infinito de AL R elevado a L, que multiplica PL de cosseno de θ. Esse é o potencial para dentro. Para fora, ocorre o oposto, né? O V fora ocorre o oposto. Para fora, o R não deve explodir, né?
para R cada vez maiores, esse termo cresce cada vez mais. Mas o que acontece é que o potencial não explode, ele vai para um valor definido que é menos E0R cosseno θ. Então ele tem um valor bem definido. Nesse sentido, né, todo esse termo deve se anular e apenas ficaríamos com esse V, com esse potencial para pontos muito grandes, muito distantes da esfera. Então, naturalmente, esse potencial de fora envolve apenas o termo em B de L sobre R elevado a L mais 1, que multiplica PL de cosseno θ. E ainda somado a esse termo, que é o potencial constante já, né? E0R cosseno θ, que já existia antes de colocar a esfera naquela região. Então vamos lá, o que nós vamos fazer agora nós temos duas soluções, uma que descreve potencial dentro e outra que descreve potencial fora, e queremos identificar essas constantes, BLs e os ALs. Como é que nós fazemos isso? Vamos passar pelo filtro das condições de contorno. Então, primeira coisa, aplicando a primeira condição, a primeira condição de contorno, nós vamos ter que em R igual a R, os potenciais são iguais. Então eu vou pegar a primeira expressão, trocar R por R e igualar a segunda, trocando R por R. Vamos ver o que dá. Então vamos lá. Somatório em L de 0 a infinito de AL R L PL. Vou eliminar essa parte do cosseno, porque a gente já sabe que são os polinômios de Legendre em cosseno de θ. Então eu não vou sair carregando os cossenos de θ, tá bom? Então esse primeiro aqui, olha, é igual a somatória aqui de L de 0 a infinito, de BL sobre R L mais 1 PL menos E0 R cosseno de θ. Muito bem, então aqui nós temos uma observação para fazer. Como eu já mencionei anteriormente, os termos equivalentes da esquerda devem ser iguais aos termos equivalentes da direita. E lembrando que esse carinha aqui, ó, já é o P1 de cosseno de θ. É um polinômio de Legendre com L igual a 1. Então isso aqui já envolve o termo do polinômio de Legendre com L igual a 1. Então eu tenho que obrigatoriamente associar ele com o termo em L igual a 1 aqui e com o termo igual a L1 aqui. Ou seja, para L igual a 1, o que é que nós temos? Aqui nós vamos ter, aqui é uma série, é uma soma, eu só vou pegar a parcela em L igual a 1. Então vai ficar A1 vezes R vezes cosseno de θ, que é o P1, igual a B1 sobre R elevado a 2, cosseno de θ, que é o P1, menos E0 R cosseno de θ. E aí, fico também para L diferente de 1. Para L diferente de 1. São todos os outros termos, os demais termos da série. Então, para L diferente de 1, nós vamos ter o quê? AL. Vamos ter AL. R elevado a L. PL. Igual a BL, R elevado a L mais 1, PL, e pronto. Então eu tenho essas duas equações a partir da primeira condição de contorno. Bem, trabalhando melhor, esse primeiro termo eu posso cancelar o cosseno aqui, aqui e lá, cosseno em tudo, e fico com A1
A1R igual a B1 sobre R ao quadrado menos E0R. Em outras palavras, posso escrever que o A1 é B1 sobre R ao cubo menos E0. Vou guardar essa informação aí. E dessa última, eu posso cortar o PL aqui, porque ele é respectivo, o mesmo PL para cá vale para cá. E ficamos com AL, R elevado a L, igual a BL sobre R elevado a L mais 1. O que dá um AL igual a... Esse RL pode vir dividindo, então vai ficar R elevado a 2L mais 1 aqui e BL em cima. Então, isso aqui para L igual a 1, isso aqui para L diferente de 1. Então, vamos guardar essas equações e ver se vai servir para alguma coisa depois. Bem, agora vamos aplicar, da primeira condição de contorno, não temos mais o que fazer. Empacamos aí, né? Bem, agora vamos aplicar a segunda condição de contorno. Na segunda, nós temos o seguinte, ó. Aplicando a segunda condição de contorno. Lembre-se que a terceira condição, nós já aplicamos a terceira condição quando nós escrevemos o potencial fora e ainda somando esse termo aqui. Isso aqui vem da condição de contorno 3. Bem, da condição de contorno 2, vamos escrever epsilon, que multiplica quem? Vamos derivar o potencial dentro é esse termo, em R. Então, vamos ficar com a somatória de L de 0 a infinito. Aqui vai ficar L, que multiplica a L, R elevado a L mais 1, L menos 1, PL. Igual, agora pegar o termo da direita, epsilon 0, que multiplica o potencial fora. O potencial fora vai dar somatório, L de 0 a infinito. Aqui nós vamos ter R elevado a menos L menos 1. Então, vai vir menos L menos 1, BL. E aqui ficaria R elevado a menos L menos 1, menos 1. Então, ficaria R elevado a L mais 2. PL, é esse termo, PL, menos, agora derivando isso, em R fica apenas E0 cosseno θ. Bem, a condição de contorno, ela implica que essas duas derivadas, multiplicadas pelas respectivas permissividades, sejam iguais em R igual a R. Então, eu devo lembrar que aqui R é igual a R e R igual a R. Ou seja, reescrevendo, temos epsilon, que multiplica a soma L de 0 a infinito. Aqui o L igual a 0 vai matar todo mundo, né? Mas a gente poderia começar a contar aqui a soma a partir de L igual a 1. Mas, para poder manter um pareamento com a outra soma, vamos permitir que o L comece a contar a partir de 0, que não vai fazer diferença para nós. Então, vai ficar L, Azão L, Rzão L menos 1, PL, é igual a epsilon 0, que multiplica, eu posso escrever colchetes aqui, soma L de 0 a infinito, de menos L menos 1, Bzão L sobre Rzão L mais 2, PL,
menos E0 cosseno θ. Novamente, nós já enxergamos aqui esse E0 como sendo o P1, é o primeiro polinômio de Legendre, P1 em cosseno de θ. P1 em cosseno de θ. Então, esse E0 cosseno θ já seleciona o L igual a 1 o termo em L igual a 1 dessa soma e o termo igual a L em L igual a 1 dessa soma. Então, isso aí vai resultar o quê? Vai considerar que para L igual a 1, o que é que nós temos? 1 vai ser epsilon A1 R, R elevado a 0, né? R elevado a 0, que dá 1, cosseno de θ, que é o P1. De novo, epsilon, L é 1, considerando aqui o caso em L é 1, A1, R elevado a 0, que dá 1, PL cosseno de θ, igual a epsilon 0, que multiplica menos 2, B1 sobre R elevado a 3, cosseno de θ menos E0 cosseno de θ. Para L diferente de 1, temos os outros termos da série. Vai ficar então com epsilon vezes L, AL, R L menos 1, PL, igual a epsilon 0 menos L menos 1, BL sobre R L mais 2, PL. Então aqui a gente já pode cancelar esses cossenos de θ e cancelar os respectivos PLs. Bem, então seguindo, nós vamos ter do termo que ficou para L igual a 1, nós vamos ter epsilon A1 igual a menos 2 epsilon 0, B1 sobre R ao cubo, menos E0. E também epsilon, epsilon que multiplica L, AL, R elevado a L menos 1, igual a epsilon 0 menos L menos 1, BL sobre R L mais 2. Daqui podemos fazer o seguinte: essas duas equações vieram da aplicação da condição 2. Então podemos escrever ainda o seguinte: A1 aqui ele é menos 2, que multiplica epsilon 0 sobre epsilon, B1 sobre R ao cubo, menos E0 sobre epsilon. E daqui temos que AL é igual a epsilon 0 menos L menos 1 sobre epsilon L, que multiplica BL, e aqui vamos ter embaixo a soma R com a soma dos expoentes. L mais 2 somado com L menos 1. Vai dar 2L mais 1. 2L mais 1. Então, temos agora essa equação para o L igual a 1 e essa equação para o L diferente de 1. Vou lembrar agora da outra expressão que nós encontramos. Então, para L igual a 1 e L diferente de 1. Então, se L é igual a 1, então A1
é igual a B1 sobre R ao cubo menos E0, que é igual também a menos 2 ε0 sobre ε, B1 sobre R ao cubo menos E0 sobre ε. Olhando para isso, eu posso então considerar essa igualdade e encontrar o B1. Então daqui é fácil encontrar o B1, né, que para economizar aí o nosso tempo, né, esse B1 vai ser dado, né, ele é dado por εr, né, permissividade relativa, menos 1 sobre εr mais 2, que multiplica R ao cubo E0. Voltando com esse valor aqui para essa expressão ou aquela, nós encontramos o A1 como sendo menos 3, que multiplica εr mais 2 vezes E0. E quanto aos outros termos em que L é diferente de 1? Comparando agora os ALs, nós vamos ter, se L agora é diferente de 1, então o AL que foi encontrado anteriormente dá B, resultou BL de R elevado a 2L mais 1, igual a esse termo, ε0, que multiplica menos L menos 1, sobre εL BL sobre R 2L mais 1. O que acontece quando você tenta resolver essa igualdade? O que acontece quando você tenta resolver essa igualdade? Acontece que isso aqui apenas impõe, se esse termo da esquerda é igual a esse termo da direita, BL sobre 2L mais 1, BL sobre 2L mais 1, imporia que isso... O que acontece então é que esse termo, BL sobre 2L mais 1, BL sobre 2L mais 1, implicaria que esse termo aqui vale 1. E nós não podemos impor isso porque o L tem valores que variam de 0 a infinito. Então, a única solução para esse sistema é impor a solução trivial, onde a solução trivial é que AL seja igual a 0 e BL seja igual a 0. Enfim, a partir do B1 e do A1, nós conseguimos retomar o potencial para dentro, calcular o potencial dentro. Então, V dentro é igual a soma. Anteriormente, nós tínhamos isso, ó, um L de 0 a infinito. Eu vou escrever aqui só para a gente relembrar a expressão PL de cosseno de θ. Na realidade, ela existe apenas no termo L igual a 1. Então, isso aqui vai ser A1 Rzinho P1. Em outras palavras, vai ser o A1 é menos 3 sobre εr mais 2 E0 vezes R vezes cosseno de θ. Então, essa daí é a solução. Lembrando que esse εr é a permissividade, né? Também posso escrever ela como sendo K. Nós já representamos isso como K, né? Lembrando que isso aqui é Z, ou podemos escrever que o potencial dentro é igual a menos 3 sobre εr mais 2 E0 Z.
Quanto ao potencial fora? Bem, potencial fora leva apenas o termo em B. Então, potencial fora, ele é dado por B1 sobre R elevado a 1 mais 1. Então, vai ser R elevado a 2, P1. Então, o B1 já encontramos, é εr menos 1 sobre εr mais 2, r ao cubo, E0, sobre R2, R ao quadrado, cosseno de θ. Então, esse aqui é o potencial fora, né? Faltou ainda um termo que é o E0, R cosseno θ. Potencial para longe. Então, faz todo sentido. Potencial para pontos distantes. O teste final agora é encontrar, é saber se as duas soluções, essa solução para dentro e essa solução para fora, satisfazem as condições de contorno. Se nós não erramos nenhum procedimento, nenhum passo, então essas soluções naturalmente já obedecem às condições de contorno em R igual a R. Quer ver? Em R igual a R, podemos colocar R aqui, R aqui e R aqui. Essas duas expressões são iguais? R aqui, ó, R aqui, vamos para a superfície da esfera, vai ficar R ao quadrado, cancela um termo desse, e vai ficar R ao quadrado, aliás, R, E0 cosseno, E0, R cosseno, igual a esse. Colocando em evidência, ficaria isso aqui mais 1. Vamos fazer isso, né? Então, vamos lá. V dentro em R igual a R é igual a V fora em R igual a R. Vamos lá. Para o ponto dentro, ficaríamos com menos 3 εr mais 2 E0 R cosseno θ. Igual. Agora o potencial fora, quando R fica εr menos 1 sobre εr mais 2 R E0 cosseno θ. Eu já coloquei R aqui, cancelando 2 R em cima, ficou só um R. Menos E0 R cosseno θ. No lado da direita, ficaríamos com E0 R cosseno θ, que multiplica εr menos 1 sobre εr mais 2 menos 1. Coloquei R E0 cosseno θ em evidência, ficou isso aqui menos 1. Que dá E0 R cosseno θ, εr mais 2, εr menos 1 menos εr menos 2, esse cancela esse, isso aqui dá menos 3, então daria menos 3 em cima, sobre εr mais 2, E0r cosseno θ, que é igual ao primeiro potencial. Então, vimos aí que essas soluções satisfazem as condições de contorno e, pelo teorema da unicidade, a gente sabe que se existe uma solução que satisfaz as condições de contorno, não existe outra que seja diferente.